Olá, pessoas! Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio deste podcast de Meu Deus, hoje com polêmica. Aê, que delícia! Vamos com bastante polêmica hoje, porque o assunto ele tá gostosinho pra gente, ó, ver um monte de gente aí sendo cancelada. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho mais esse microfone, gente. O problema é que ele vai ficar meio assim. Mas é isso aí. A câmera tá meio baixa hoje. Deixa eu abrir um negocinho aqui. Nosso roteirozinho. Que tá aqui. Eu acho que tá aqui. Se não tiver aqui, eu me lasquei gostoso. Tá aqui. Bem, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o contexto para muitos que ainda não sabem do que está acontecendo, que eu acho que são pouquíssimas as pessoas que não devem estar sabendo do que está acontecendo. Mas eu vou dar uma explicada, vamos explicar um pouco sobre o assunto, justamente para a gente entender melhor esse assunto e saber o porquê dos próprios cancelamentos, o que é que está acontecendo para as pessoas serem canceladas. Será que eu estou fazendo uma foto? E vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo o roteiro. O que nós temos aí do caso é o seguinte. O que é o caso dos irmãos Scott e qual que é a repercussão desse caso? Falando em que por que eu estou falando disso em podcast Drops Boys Love? Porque acabou interferindo um pouco nesse sentido, acabou interferindo nos atores e algumas atrizes também aí de Boys Love. O que acontece? Vamos lá para o nosso roteirinho aqui. Temos duas pessoas que elas são teoricamente conhecidas na Tailândia, que são os irmãos Scott, que é o Pi Scott e o Psy Scott. O Psy Scott, ele é um ativista, ele é assumidamente gay e ele é um ativista LGBT. Ele veio nas redes sociais. Por que ele veio nas redes sociais, Nicolas? Não sabemos especificamente o porquê que ele resolveu falar desse assunto agora. Mas ele quis falar desse assunto e aí esse assunto acabou repercutindo. Ele veio nas redes sociais falando de que o irmão dele, o P. Scott, teria usado da violência contra ele. Eu vou ter que tratar muito bem as palavras aqui, justamente para o YouTube não me pegar nesse sentido. E tem coisa repercutindo até agora, tá, gente? Desculpa. E tá tendo repercussão de coisas até agora em relação a isso. E aí ele veio com esse relato, né? O Psy Scott veio com esse relato, falando desse assunto. Eu não sei se eu tô olhando muito assim para baixo para vocês, mas enfim, tô tentando me
colocar aqui para ver se eu estou fazendo errado. Ele veio com esse assunto de que isso tinha acontecido quando o Psy Scott tinha 10 anos e o P. Scott tinha 16. Aí, qual que é a questão? Por que essa história, ela de início repercutiu e as pessoas falaram desse assunto? O P. Scott, ele é casado com a Milde, atriz que participou de Three Will Be Free. É a série mais conhecida que ela participou. Ela foi a atriz principal ali de Three Will Be Free. Recentemente, acho que ela tá até sumida, acho que ela até saiu da GMM, não sei. Mas foi uma das séries mais conhecidas que ela fez, que ela ficou mais conhecida por causa disso. E aí, nesse sentido todo, as pessoas acabaram meio que se solidarizando com ela inicialmente, porque ela acabou meio que estando nesse meio todo, né, nesse fogo todo aí do que aconteceu dessas histórias. E aí, com toda essa repercussão, o P. Scott acabou usando do Instagram dela, porque até então o Instagram dele é um Instagram fechado e estava fechado também porque ele começou a ser muito receber muito hate perante essa história. E aí, acho que até pelo fato de que o perfil da mulher dele da Milde deve ser tem mais seguidores, ele se utilizou do perfil da Milde para falar sobre o assunto, explicar sobre o assunto de que não tinha acontecido daquela forma, mas que ele tinha tido sim alguns problemas com o irmão na idade então que foi falado da história. E aí o que aconteceu? As pessoas saíram de acusar o P. Scott e foram lá reclamar com o Psy Scott de que ele tinha criado toda uma baderna em si, em cima de uma questão de violência que não tinha acontecido. Só que aí, o Psy Scott, provavelmente ele já estava bem armado com todas as coisas e ele tinha certeza de que o irmão dele viria com coisas mais, digamos assim, absurdas para falar. Ele acabou vindo com um áudio mostrando que a história toda é realmente verdade. Aí teve uma outra publicação da. Gente, eu tô saindo de uma gripe recentemente. E parece que eu ainda não me limpei da gripe, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que entrar no perfil dela porque eu não me lembro especificamente sobre uma publicação. Vamos ver aqui. Que parece que tem uma publicação. Enfim, o P. Scott fez esse vídeo que foi publicado no perfil dela, no perfil da Milde. E ele fala que tudo tem provas, enfim, depois vem esses papéis aqui que eu não entendi nada. Tem esse aqui e tem esse aqui, que provavelmente devem ser as provas. Só que assim, gente, depois que veio o áudio do Psy Scott, acabou que a história ela ficou muito, cresceu muito e aí o negócio ele saiu especificamente só de uma acusação que estava acontecendo do Psy Scott
para uma história toda que aconteceu. Eu tenho uma parte aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma das notícias que acabaram sendo repercutidas aí, é que depois que aconteceu o pronunciamento do P. Scott, o P. Scott ele divulgou esse áudio onde há uma discussão com o irmão sobre o assunto. O Pi não desmente os fatos, mas fala que na época houve discussões e brigas que ultrapassaram os limites. O caso foi grande que a família interveio e acabou separando os dois de conviver juntos. Aí, isso aqui não tem nada a ver por enquanto. E aí, nessa publicação do P. Scott, que é uma coisa que também fica até mais feia, vamos dizer assim, de que o Pi fala que em todos os momentos apenas diz que não sabia o que estava fazendo e que era apenas uma criança. Só que ele tinha 16 anos. E aí já é uma primeira polêmica que tem, que é assim, quando você tem uma certa idade, no caso 16 anos, eu acho um pouco difícil você não saber o que você estava fazendo. Em todos os sentidos, você sabe o que você está fazendo. Você sabe que aquilo que você está fazendo ele vai ter uma repercussão para você, seja uma repercussão negativa ou seja uma repercussão positiva. Não tem como. E você não é uma criança. Você está muito mais próximo de iniciar a vida adulta do que propriamente você ser uma criança. Você ali, com 16 anos, vamos analisar, gente. Independente da cultura que seja. Eu acho que também a maioridade lá na Tailândia é um pouquinho a mais, acho que é 20, 21, mas enfim. Mas vamos analisar que assim, com 16 anos, você já teve alguns ensinamentos da sua família, ou pelo menos uma boa parte. Quando você fala, por exemplo, de 16 anos aqui no Brasil, você tem, por exemplo, na parte das meninas, aonde com 15 anos você já é considerado uma moça. Você já saiu da infância e você passou a ser considerado uma moça. Que teoricamente falavam, né, que as meninas menstruavam nessa idade, mas enfim. E os rapazes, por mais que eles não passem por esse tipo de coisa, eles já estão condicionados que a partir dali eles já estão virando um adulto e que, consequentemente, dali 2 anos eles vão precisar se alistar no exército. Não precisa especificamente participar, fazer o tiro de guerra. No Brasil não é obrigatório, mas você tem que passar pelo alistamento. E aí você já está muito mais próximo dessa questão do alistamento do que propriamente você está próximo da sua parte de infância, da sua parte de criança. Quando você tem um comportamento violento com uma criança de 10 anos e você teoricamente você tem noção do que você está fazendo. Não precisa ser uma violência física, mas uma violência verbal que seja. Você tem noção daquilo ali que você está fazendo. Você sabe que se você aumentar um tom de voz, que se você falar para a pessoa deixar de fazer tal coisa, ficar quieta, mandar ela fechar a boca, seja o que for, você tem noção do que você está fazendo. Então eu acho que assim, a questão da idade não é um grande problema. No sentido de que ele tinha total noção de que do que ele estava fazendo era uma coisa errada. Do que ele estava se portando com o irmão dele era uma coisa errada. Porque não tem como ele não saber o que ele estava fazendo.
Ainda tem um outro negócio aqui dessa nota, que acho que, se eu não me engano, ela foi publicada pela Boys Love Hub. E aí e esse negócio aí ele já foi escalonado, tá, gente? Essa história toda. Antes do áudio ser liberado, o Pi havia se pronunciado sobre as acusações de Psy sobre o caso. No vídeo ele diz que quem o conhece sabe. Ai, gente. Tudo bem que ele não deve ter falado com essas palavras, mas o quem me conhece sabe. Ai, gente, não. Já começou errado por aí. E declarou que não faria algo nojento assim, mas admite que aconteceram brigas, provocações e brincadeiras que passaram do limite. Segundo Pi, ele teria pedido desculpas ao irmão diversas vezes e afirmou que não sabia que o áudio estava sendo gravado. Sobre a propriedade deixada pelo avô, Pi alegou que ela teria sido destinada à mãe, que posteriormente dividiu bem entre os dois filhos. O Psy, ele fala da questão de que ele nunca teve um apoio familiar, principalmente da mãe. Aí fala, né? A mesma mãe que, segundo o Psy, nunca o amou e negligenciou os abusos e agressões sofridos por ele nas mãos de sua babá. Após o pronunciamento, Psy havia passado a receber inúmeros ataques homofóbicos nas redes sociais, com pessoas alegando que, por ele ser gay, teria dado em cima do irmão quando era mais novo. E se fala, né, dessa história toda de que o Psy ele também teria passado por violência da babá e que a mãe teria só queria pôr panos quentes em cima da história. E aí, o que acontece? Para onde a gente vai repercutir tudo isso? Essa primeira publicação, que ainda não tinha tido esse áudio do Psy, a publicação ela recebeu muitas curtidas. E ela começou a receber curtidas de gente famosa. Dentre essas pessoas, que eu separei os nomes aqui. Separei? Aqui. Dentre essas pessoas que curtiram a primeira publicação, tivemos nomes como o Tai, o Plapod, o Java, a Sami, o Z e o Bright, esse Bright agora que está fazendo par com o Great. Curtiram a publicação de primeiro. E aí depois veio o áudio e depois a segunda publicação, que se não me engano parece que é um processo em cima do irmão. E aí o áudio ele acaba desmentindo tudo aquilo, mostrando que realmente aconteceu essas questões de abuso do Pi contra o Psy. Falei que eu não ia dizer essa palavra aqui em específico, mas já foi. Deixa eu abrir um negocinho aqui. Espera que eu vou ter que tirar o áudio aqui. Só abrir essa parte aqui da transmissão, só para eu continuar dando uma olhadinha. Enfim, até para ver se eu estou bem posicionado aqui. E aí, o que aconteceu? Tivemos, então, a publicação desse áudio e, consequentemente, a história, ela saiu de uma questão simples que estava acontecendo numa família, numa discussão que estava acontecendo numa família, para escalonar para os próprios atores
que se envolveram nessa polêmica toda, nessa discussão toda, porque eles foram lá e curtiram a publicação. Eu fiz um vídeo lá na Rede ao Lado, e teve até alguns vídeos que eu fiz lá, eles acabaram recebendo bastante curtidas. E uma pessoa em específico, né, uma das pessoas que viu o vídeo, me questionou sobre essa questão da curtida. Porque a curtida, ela teoricamente, ela não seria... Que a curtida, ela não seria propriamente de que a pessoa está apoiando o cara em si, né? De que o artista estaria apoiando o Pi. Tudo bem. O que acontece também é que, assim, teve a polêmica toda, teve as curtidas, teve o pessoal cobrando esses artistas perante as suas curtidas, e aí veio os pedidos de desculpa. Veio as notas, os pronunciamentos de cada artista. Não de todos, mas veio o pronunciamento de boa parte desses artistas. O primeiro que se posicionou sobre o caso foi o Zi, depois foi o Tai, e há um tempo atrás, acho que foi até hoje esse posicionamento, teve também o Plapod se posicionando. O problema, gente, é que assim, o pronunciamento deles, especificamente do Tai e do Zi, deixa entender que eles não sabiam absolutamente nada do que estava acontecendo. Eles apenas tinham curtido a publicação porque eles estavam dando um apoio para a Milde, segundo eles estariam dando um apoio para a Milde para que ela não se sentisse desamparada nessa história toda. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês esse posicionamento deles. Ó, a nota do Tai, para vocês entenderem o que eu tô falando e o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar. Gostaria de vir esclarecer minha posição sobre o que está acontecendo no momento. O like de ontem à noite aconteceu antes de eu saber das notícias de hoje e foi apenas uma forma de apoiar uma pessoa amiga que estava sendo criticada de maneira inadequada, com palavras grosseiras, exageradas e sem base nos fatos. Esse é um ponto sobre o qual sempre falei quando se trata de comentário nas redes sociais. Sobre o que aconteceu hoje, como sou alguém de fora e fiquei sabendo da situação ao mesmo tempo e da mesma forma que todos, não posso opinar sobre a relação familiar deles. Mas quero deixar claro que não apoio nenhum tipo de violência doméstica. Ou familiar, no caso. A família deveria ser um espaço seguro para que uma criança... Opa, fechou aqui. Para que uma criança possa crescer de forma saudável e completa. Portanto, se o que aconteceu causou feridas emocionais em alguém, isso não deve ser ignorado. Mesmo que tenha acontecido há muito tempo, ainda assim precisa de acolhimento, tratamento e solução. E como amigo da Milde, aqui ficou Mindy, mas é Milde, quero desejar força para que ela enfrente tudo isso com consciência e consiga superar esse momento. Por fim, peço desculpas se o meu like gerou o mal entendido de que eu apoiaria violência familiar. Embora a publicação em questão não falasse sobre isso, entendo que muitas pessoas possam ter associado dessa forma. Por isso,
venho esclarecer e reafirmar mais uma vez que apoio o que é correto e considero isso a prioridade acima de tudo. Vamos lá. Antes de eu ler os outros posicionamentos que teve. Qual é o assunto base da história? Por que que o Psy se pronunciou falando? De que ele sofreu violência familiar. De que ele sofreu violência da babá e também do irmão. Temos essa parte. Não é? A partir do momento que o Tai fala que ele não sabe exatamente do que estava acontecendo e de que ele não sabia que existia uma violência familiar, ele deixa claro de que ele não sabia o que estava acontecendo, como ele próprio disse na nota. Agora, a partir do momento que você não sabe o que está acontecendo, por que você vai lá e curte uma publicação? Dá a impressão de que assim, a pessoa ela não sabia o que estava acontecendo e ela não ouviu o pronunciamento do P. Scott completo. Independente de ter o áudio ou não, a pessoa ela simplesmente ela curtiu uma publicação porque ela queria dar a entender de que ela estava apoiando uma amiga. Independente, gente, se a Milde sabia ou não, se é amiga ou não, a partir do momento que você curte as coisas, você está dando um apoio porque você gosta do que está acontecendo ali. É tão difícil entender isso sobre as redes sociais, porque para mim não é possível. Que você curtir uma publicação não é propriamente específico de que você curte aquilo. Não. Se eu começar, então, por exemplo, sair curtindo publicação, perdão, de posicionamento político que eu não sou a favor, isso quer dizer o quê? Eu curti por curtir? Vocês curtem publicação nas redes sociais simplesmente por curtir? Eu não acho isso tão noção. Vamos ser bem sinceros. Para mim não tem noção isso. Ah, eu queria mostrar apoio para Milde porque ela está sofrendo nisso. A gente nem sabe o que ela está sentindo nisso, gente. O cara foi lá e utilizou da rede social dela para ela ganhar o hate da publicação. Por que ele não foi? Eu acho que assim, por que ele não foi lá? Ele não abriu o perfil dele. Ah, ele não é conhecido. Dane-se, gente. A coisa aconteceu com ele. Com ele ali. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que abrir o Instagram dele, ele tinha que pegar as duas publicações que ele fez e ele tinha que ter colocado no Instagram dele. E mostrado, gente, ó, é isso. A partir do momento que ele está publicando o negócio no perfil da esposa, porque ela tem um alcance maior do que o perfil dele, ele está justamente fazendo com que as pessoas olhem para o lado dele, olhem para o lado da Milde e tenham compaixão por ele. De primeiro momento. Só que aí ele não contava com o que o irmão dele tinha de provas, vamos dizer assim. Então, o irmão ter o áudio acaba por tirar qualquer tipo de
como que eu posso dizer, qualquer tipo de pronunciamento dele, qualquer tipo de defesa que ele tenha, porque existe uma prova onde ele mesmo fala sobre o assunto, ele mesmo discute sobre o assunto e demonstra que ele realmente teve culpa. Assim, gente, independente assim, se foi violência, se a violência ela foi sexual ou não, houve uma violência. Não é desculpa. Não vai amenizar uma situação a partir do momento em que você falar assim, ah, mas a violência ela foi só uma briga entre irmãos. Briga entre irmãos, gente, é assim, ela existe, obviamente, só que ela tem um grau de violência. A partir do momento que o próprio Pi expõe de que houve algumas coisas que passaram do limite, aí eu já não acho que é só violência. Aliás, eu só não acho que é uma briga entre irmãos. Parte para uma coisa pior. Posicionamento do Zi. Vi muitas pessoas falando sobre o que aconteceu recentemente, então gostaria de vir esclarecer meu ponto de vista. Antes de tudo, quero explicar como uso as redes sociais. Eu não precisava disso, Zi, mas tudo bem. Quando eu curto posts no Instagram, normalmente eu curto de pessoas que sigo sempre que elas aparecem recomendadas no meu feed. Eu uso o Instagram de forma casual, gosto de acompanhar o estilo de vida das pessoas através das fotos e às vezes também curto posts simplesmente porque a pessoa é alguém que eu conheço. Aí existe um grande erro. Por que que existe um grande erro? Justamente por você curtir uma publicação que você nem sabe o teor dela. O próprio Zi, esses tempos atrás, ele teve uma leve polêmica, acho que no próprio Instagram, de que ele começou a curtir foto de mulher. E aí ele começou a curtir foto de muitas mulheres e tinha mulheres que estavam de biquíni. E se eu não me engano, teve curtidas em fotos de mulheres que eram criadoras de conteúdo adulto. Nada contra ele seguir essas mulheres, tá, gente? Não é isso. O que eu tô falando é que é o seguinte: a partir do momento em que você simplesmente vê o post e curte só porque você segue a pessoa, é muito arriscado. Porque aí dá esse tipo de problema. Você acaba curtindo uma publicação nesse teor que foi da Milde. E aí o Z tem que vir a público se posicionar. É no mesmo sentido do Tai. É que o Tai acabou, não sei se o Tai acabou lendo totalmente a publicação, né? Mas a curtida do Z vai da mesma proporção do Tai, de ter curtido uma coisa e não entender o que curtiu. Não houve nenhuma intenção oculta por trás da curtida. Sobre essa situação, eu não tive a intenção de apoiar comportamentos inadequados ou qualquer tipo de violência. Também entendo que muitas pessoas possam ter se sentido desconfortáveis com o ocorrido ou interpretado a situação de outra forma e eu respeito isso. Aí também é um grande ponto. Esse tipo de curtida, esse tipo de coisa, você abre precedente para as pessoas interpretarem do jeito que elas querem. É errado, mas como que você vai explicar aquele ditado bem popular, né? Como que você vai explicar que focinho de porco não é tomada? Para esse tipo de pessoa que, por mais que possa entender aquilo, ela vai tampar os olhos e ela vai achar que aquele tipo de curtida ou aquela ação que foi feita pela pessoa é de uma, assim, de uma loucura muito grande, justamente pelo que aconteceu.
Justamente por você curtir uma publicação de uma coisa aonde você não sabe o que você está fazendo. Gente, pelo menos você tem que olhar para aquilo, você tem que olhar para aquela publicação que você vê da pessoa e você pelo menos entender o contexto. Não é difícil isso, gente. Porque aí você acaba curtindo uma coisa que depois você tem que explicar do tipo, ai, por que que você curtiu tal coisa? Sobre as questões relacionadas à família ou relacionamentos, acreditam que, nossa, a letra aqui tá bem pequena. Acredito que sejam assuntos muito delicados. Como alguém de fora que tomou conhecimento das informações ao mesmo tempo que todos, talvez não tenha o direito de julgar quem está certo ou errado em toda essa história. Você pode considerar isso, mas muitas pessoas já julgaram. E assim, por todo o contexto da história, é bem difícil a gente ver que o lado do P. Scott é o lado inocente. Eu acho um pouco difícil. Mas há algo em que eu sempre acreditei. Ninguém deveria sofrer violência física ou emocional e todos os problemas deveriam ser resolvidos com compreensão, não com violência. Se minhas ações desta vez fizeram alguém se sentir decepcionado, triste, ou levaram à interpretação de que eu concordo com algo errado, peço desculpas sinceramente. Mesmo que essa nunca tenha sido minha intenção, entendo muito bem que as atitudes de uma figura pública podem impactar os sentimentos de muitas pessoas, ainda que não haja a intenção de que muitos imaginaram. Gente, a figura pública, ela tem um grande problema. É que a partir do momento que ela faz uma coisa que ninguém está esperando, ela acaba se tornando o alvo. Ninguém está esperando no sentido de ser uma coisa negativa. Também quero enviar meu apoio a todas as partes que estão passando por este momento difícil, incluindo aqueles que foram afetados pelo ocorrido. E se minhas ações, seja uma curtida ou qualquer outra forma de expressão, acabaram causando impacto indireto ou fizeram alguma vítima se sentir desconfortável, peço desculpas sinceramente, porque isso nunca foi algo que eu quis que acontecesse. Por fim, espero que todos consigam superar essa situação com consciência, compreensão e recebam o apoio e a cura que merecem. Daqui para frente, serei mais cuidadoso tanto nas minhas atitudes quanto nas formas que eu me expresso, no, para evitar novos mal entendidos. Obrigado a todos que me alertaram com as boas intenções. E, acima de tudo, quero deixar claro que sempre apoiarei o que é certo. Obrigado. Uma figura pública, ela tem que ter cuidado com muitas coisas. Principalmente esses artistas que têm uma legião de fãs e que esperam e que esses fãs esperam atitudes legais dessas pessoas, independente do que seja. Eles esperam que os atores em si
eles estejam do lado da verdade. Ou pelo menos aquilo que se considera verdade. Quando você está do outro lado, ou quando você está do lado onde não é a maioria, aí fica um pouco difícil você depois tentar consertar tudo que você falou, tudo que você se expressou, para mostrar para as pessoas de que aquilo não é o que você pensa. Teve posicionamento do Plapod também, só que ele não está aqui. Deixa eu ver onde que eu vou achar. Peraí que tava por aqui. Aqui. Ixi, mas o posicionamento dele foi um parágrafo. Preciso esclarecer sobre o like no post antes de tudo. No post antes de tudo. Eu não apoio nem tomo partido de qualquer tipo de violência de forma alguma. E o motivo de ter demorado tanto é porque eu não entrei para ver ou ler nada. Agradeço por terem me avisado e alertado. Se causei algum mal entendido, peço desculpas. Ai, pode. Aí ficou só nisso. Ai, o seu posicionamento é pior que o dos outros. O Tai e o Zi acabaram fazendo notas gigantescas. Aí você vem com um parágrafo e você não fala nada. Ele simplesmente entrou na rede social, viu a publicação, curtiu e saiu correndo. Aí, o que acontece? Essas curtidas, elas se repercutiram em vários lugares, gente. Tanto se repercutiu dessa história toda, que até as páginas de Boys Love, elas precisaram se posicionar. No caso, a Boys Love Hub, ela se posicionou. Só que o posicionamento da Boys Love Hub é gigantesco, é 2 páginas de posicionamento. Mas eles falam sobre a questão de violência, trazem números, enfim, e eles falam lá no final que eles estão sempre ao lado da vítima. Teve uma outra página também, só que eu acho que essa página em si, ela não se posicionou, que acho que é a BL Verso, deixa eu ver aqui. Eles nem se posicionaram sobre isso, porque também tinha espalhado o print deles, de que eles tinham curtido a publicação também. E a Boys Love Hub postou esse posicionamento gigantesco deles aí nas redes sociais, especificamente no X, tá? No Instagram eles não publicaram tanto, não fizeram questão de deixar essa publicação no Instagram. Não sei porquê, mas enfim. Assim, gente, esse pessoal todo citado e muitos outros que foram aparecendo ao longo do tempo, eles passaram por bastante críticas dos fãs. E aí depois as pessoas falam assim, mas o fã brasileiro é muito chato. Mas não foi só o fã brasileiro, tá? O fã tailandês, que é pior nesse sentido, ele também tomou as dores dessa história toda. E foi atrás de cancelar essas pessoas que acabaram por
de alguma forma, demonstrar que estavam apoiando o posicionamento do P. Scott, do que foi o que cometeu a violência. E todos ali foram criticados, teve páginas que apoiam eles, que as páginas elas fecharam. Teve o acervo do Thai News, se não me engano, fechou. E a do Surf Java também fechou. E eu não sei se teve uma outra aqui que eu vi um posicionamento deles, só que eu também acabei nem lendo esse posicionamento todo, porque passou por mim e eu acabei não indo atrás. Desculpa, gente, o nariz. Que foi a página da Off Gun Brasil, ela acabou se posicionando sobre o assunto, obviamente estando do lado da vítima, só que eles acabaram não encerrando os trabalhos da página. Que aí teve também a curtida do Off, e a do Off, ela foi um pouquinho pior, porque aí começaram a desenterrar algumas coisas do Off. Principalmente de um vídeo dele naquele programa com o Gun, que era um programa que eles faziam num quarto, que era uma coisa meio de sono, como que era? Off Gun, Fun Night, acho que alguma coisa assim. E de que ele repercutiu um vídeo do Off, aonde tinha uma criança com eles, saberá Jesus da onde veio essa criança, e que ele acabou pegando duas bolinhas, aquelas bolinhas de piscina de bolinha, pegou e colocou dentro da blusa da criança, sim, criando a sensação de que a criança tinha peitos. E eu acho que era um menino. Eu não lembro, eu não sei qual era a sexualidade da criança. Mas aí acabaram resgatando esse vídeo e aí a situação do Off ficou um pouquinho pior. O Off tem algumas críticas muito grandes aí nos últimos tempos nas redes sociais, até por comportamentos que ele foi muito criticado e que ele particularmente ele nunca se posicionou, até onde eu me lembro, sobre esses comportamentos que as pessoas acharam inadequadas dele, comportamentos inadequados dele. E eu acho que desse negócio do vídeo aí também, e até mesmo da curtida, ele não vai se posicionar sobre isso, enfim. Aí também falaram sobre a questão dos artistas que seguem a Milde. Eu acho que é assim, gente, ela em específico, em nenhum momento ela veio a público e falou alguma coisa. A gente pode culpar a Milde de alguma coisa? Eu não acho que que nesse primeiro momento a gente vai culpar ela de alguma coisa. Só que ela deu abertura para o pessoal interpretar de que ela realmente apoia o marido, de que ela acha que tudo que o marido fez está correto. A partir do momento que ela deixa as redes sociais na mão dele e deixa ele publicar o que ele bem entende nas redes sociais. Porque a publicação dele nas redes sociais dela não é um negócio inocente. É justamente para alcançar outras pessoas o que ele não conseguiria fazer na rede social dele. Posteriormente ele acabou deletando, não sei se ele deletou ou se derrubaram, mas o Instagram dele não existe mais nas redes sociais. Aí eu lembro que
as pessoas falaram que assim, esse negócio aí dessa história, quando repercutiu em cima dos atores de BL, acabaram deixando o abusador de lado. Eu acho que o abusador ele não ficou de lado. Ele já tinha levado um cancelamento muito grande antes. E aí as pessoas resolveram também cancelar aquelas que pela curtida em si, demonstraram estar do lado dele. E tem muito comentário nas duas publicações do perfil da Milde, com muita gente apoiando eles. Existem as críticas, mas também existe as pessoas apoiando e gente verificada. O verificado hoje não dá nada, Nicolas. Mas de gente que acabou, que comprou o verificado, pôs o verificado no perfil e tá lá apoiando o cara. O que a gente pode tirar de lição dessa história toda? Primeiro, tomar cuidado com as curtidas que a gente faz nas redes sociais. Qualquer curtida que seja. Não adianta você passar o feed do Instagram e você curtir uma publicação simplesmente porque ela te segue ou você segue ela. Pelo menos entenda o contexto daquilo. Por que que apareceu para mim a foto do fulano de tal? O fulano de tal está falando sobre o treino da academia dele. Eu fiz uma publicação hoje, por exemplo, de um vídeo na academia. E se na legenda do meu vídeo estivesse uma crítica enorme, sei lá, ao patriarcado, ao curso lá do Juliano Casarré, seja o que for. Imagina, se o meu vídeo da academia, na legenda tivesse uma crítica, como que seria? A pessoa teria que explicar o posicionamento dela? Depende. Mas é a mesma coisa do que acontece. Você curte uma publicação de uma pessoa que você conhece e você acaba curtindo a publicação só porque você conhece a pessoa. E você não entende o contexto daquela publicação. É o que o Z deixa entender no posicionamento dele. Eu não sei o que era era a publicação, mas eu acabei curtindo. E aí agora nas redes sociais, principalmente no Telegram, o pessoal tá vendendo os photocards que eles têm dos atores que foram cancelados por causa disso. E na história toda, para ela fechar assim com chave de ouro, a GMM hoje anunciou o lançamento de A Dog in a Plan, o novo BL de Tainil. A GMM não tá nem aí para isso, tá, gente? Ela só tá em busca do faturamento. Se vocês acham que ela tá preocupada com alguma coisa dessa publicação, eu lamento dizer a vocês, mas a GMM não tá. Aí eu vi uma publicação aqui de que. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, é uma publicação que ela vai repercutindo desde muito atrás.
Porque tem uma publicação de uma pessoa, e a publicação ela já tem mais de 5 milhões de visualizações, aonde ela fala que o cara, a pessoa especificamente, não sei se é um homem ou se é uma mulher, ela foi demitida do trabalho por apoiar a publicação. Aí tem uma outra publicação aqui, eu não vou falar os arrobas, tá, gente, para não expor a pessoa. Mas quem pesquisar aí no X acaba achando. Isso, a tradução em si, né? Vai traduzir do tailandês para o português, não pode ter algum erro aí. Isso não é coisa pequena. A empresa onde meu amigo trabalha está procurando o PST. Provavelmente deve ser o PSI. Hoje o amigo dele diz que foi chamado para uma reunião para cortar atores, artistas, influenciadores que tenham qualquer envolvimento com essa história, cortando sem considerar nada. O amigo sabe o que eu passei quando era criança, então me ligou e a gente conversou longamente. Ter um amigo bom é assim é realmente muito bom, né? Aí uma outra publicação fala que desculpa, gente. Mais uma vez confirmando que tem impacto real mesmo. Por aqui também estamos procurando artistas, celebridades, influenciadores e apresentadores para enviar à empresa. E os adultos de cima já disseram diretamente que não querem ninguém que tenha se envolvido nessa questão de jeito nenhum. Mesmo que algumas pessoas possam ter feito isso sem querer ou se envolvido de forma intencional ou não, mais uma vez que se envolveram, também precisam assumir a responsabilidade perante a sociedade. Isso quer dizer, cabeças estão rolando porque a pessoa, de alguma forma, ela teve um posicionamento ou ela teve uma participação indireta ou indireta nessa história. Não precisa participar do assunto em si, da violência em si, mas de ter ajudado na repercussão do caso e na proteção do P. Scott. Então, assim, a gente está vendo que a coisa ela estava aqui embaixo e ela deu uma escalonada gigantesca que, assim, ela passou do teto. Porque ela está sem precedentes. Isso deveria acontecer com muitas outras situações? Sim, mas é aquele negócio. A gente vai estar nesse negócio quente agora e daqui a pouquinho todo mundo vai esquecer. Aí na hora que a GMM divulga o negócio lá do Tiny, teve muita gente falando, Tiny vai voltar, que não sei o quê. E aí tem gente que vem na publicação e fala assim, gente, vocês esqueceram já? Já esqueceram o que o Tai fez? O Tai curtiu a publicação. Quem fez a coisa errada foi o P. Scott. Mas o apoio em si que ele teve do Tai, teoricamente, dá o precedente para as pessoas falarem de que o Tai concorda com aquilo. Tem a nota de repúdio? Aliás, tem a nota de esclarecimento? Tem. Mas a cagada ela já foi feita. Então, assim, não adianta os panos quentes, não adianta o posicionamento de que, eu não concordo com isso e aquilo outro, de que, foi mal entendida a minha curtida, não sabia o que estava curtindo, ai, meu Deus. Mas aí já não, o negócio ele já não presta mais. Porque aí ele vira um negócio tão grande, uma situação tão grande, que você falar alguma coisa sobre esse assunto, falando que você não sabia o que você estava fazendo, já não cola mais. Já não está colando mais ali entre as pessoas. Então, assim,
Onde vamos chegar com essa história? Não sei. Pode ser que essa história, na semana que vem, ela já acabe? Pode. Porque normalmente vai acontecer isso. O assunto ele vai esfriar até o momento onde as pessoas não vão falar mais sobre aquilo e vai chegar no momento que elas vão esquecer. Porque a gente tem uma memória fraca para algumas coisas. Outras não vão esquecer. As próprias vítimas da história, elas não esquecem. E outras pessoas não vão esquecer. Mas é bem provável que a partir do momento que a poeira baixar, muitos vão esquecer e ninguém vai lembrar do que era que estava sendo discutido. A gente tem que julgar os artistas por causa disso? Eu acho que assim, a gente não tem que julgar ninguém. Como foi o próprio, não sei qual deles que falaram na questão de julgamento. Eu acho que julgar não é a melhor saída. Mas a partir do momento que a pessoa não concorda com um tipo de posicionamento seu, eu acho que a partir daquele momento você tem que deixar de acompanhar a pessoa. Como muitos fizeram. Muitos deixaram de seguir a maioria desses artistas porque não concordava com isso. Tá tudo bem você não concordar. E tá tudo bem você falar alguma coisa sobre isso. E tá tudo bem você deixar de seguir a pessoa. Julgar ou não julgar, a gente não tá aqui para criar um tribunal por causa disso. Você pode julgar, mas a gente não tá aqui para criar um tribunal para isso. E sobre a história em si, relacionado entre as pessoas em si, eu acho que isso vai virar um processo judicial e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Por quanto tempo deve ser que esse tribunal se estenda e o que é que vai ser feito para que essa história toda se resolva. Porque a gente percebe que o Psy Scott ele tem um grande trauma em relação a isso. E aí só o tempo vai dizer se vai haver uma questão de tribunal, vai haver um processo. É bem provável que tenha um processo do P. Scott em cima do Psy por questão de difamação. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É uma história bastante complicada que a gente não sabe os precedentes. E é uma história que ela deu tanta repercussão que ela se tornou tema aqui do podcast. Era uma outra história que eu ia falar hoje aqui para vocês, de um outro assunto que a gente tinha repercutido esse tempo atrás, só que eu acho que esse caso ele foi muito mais importante para a gente repercutir. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da temática, eu espero que vocês tenham entendido sobre essa história e o porquê de todas essas críticas. O episódio do podcast sai nas plataformas digitais amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas. E aqui no canal vai ficar salvo para vocês acompanharem novamente e eu vou deixar também na playlist do podcast Drops Boys Love. Bom restinho de semana para vocês e até o nosso próximo episódio.